Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós estamos dando início hoje a mais uma série de ministrações. E dessa vez nós vamos estar falando sobre as doutrinas. Nós vamos estar falando sobre as falsas doutrinas, nós vamos estar falando sobre as doutrinas de homens, as doutrinas de demônios, e nós vamos estar falando também sobre as doutrinas de Cristo. Mas antes disso, eu quero te perguntar uma coisa. Você já é inscrito no canal? Não é ainda? Se inscreve lá, ativa o sininho, toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificado. Comenta, compartilha, dá um like, um dislike, faz comentários, pergunta que eu vou te responder, tá bom? Então vamos ativar aí esse canal. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre doutrinas. As doutrinas bíblicas e as doutrinas que não são bíblicas. Lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus está falando com um grupo de pessoas e ele diz: aquele que ouve e pratica essas minhas palavras será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus não está falando de casa natural. Jesus sempre usava coisas naturais para explicar coisas espirituais. Jesus estava dizendo assim: aquele homem que ouve, e não somente fica no ouvir, mas ele começa a praticar, andar naquilo que a palavra diz, esse homem, ele é prudente, porque ele está construindo a sua vida na rocha. O que Jesus está dizendo? Ele está construindo a sua vida em bases sólidas. Sabe, querido, tudo que precisa crescer, tudo que é para crescer, precisa de uma base. Né? As árvores, elas começam a crescer para dentro da terra. Aquele bambu chinês, você conhece? Ele cresce de 8 a 12 metros para baixo, para depois crescer 7 metros para cima. Então, tudo na vida, para ter crescimento, precisa de base. E aí Jesus continua falando. E vieram as chuvas, os rios transbordaram, os ventos deram com ímpeto contra aquela casa e ela não ruiu. Por quê? O que ele está comparando as chuvas, os ventos, as tempestades? As circunstâncias, os diagnósticos, uma pandemia que de repente chegou, assolações, pressões do diabo, elas chegam. Mas se você tem a sua base firmada em algo sólido, você não vai cair. Você pode até envergar, mas quebrar você não quebra não, lembra? Nós enverga, mas não quebra. E aí Jesus continua falando também de um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Ele ouviu, mas não praticou. E construiu a sua casa sobre a areia. E quando os ventos chegou, a enchente chegou, os rios, os ventos sopraram, os rios transbordaram, a casa caiu. E disse que o estrago foi muito grande. Então, a pessoa que não está baseando a sua vida na palavra de Deus, ela tem a sua vida fragilizada. E qualquer circunstância que se levanta, ela vai ruir. Então, Jesus está falando disso. Qual é a doutrina que Jesus está pregando aqui? Ele está dizendo: ei, fique com aquilo que a palavra diz e deixe o que os homens estão dizendo. Fique com a palavra. Então, essa é a doutrina de Cristo. E depois as pessoas começaram a comentar: meu Deus, ele tem tanta autoridade, ele ensina como os escribas e os fariseus, mas tem alguma coisa nele que é diferente. Sabe o que era, amado? A unção. A unção que estava em Jesus é que testificava a veracidade da palavra. Sabe, quando nós ouvimos uma palavra, o Espírito Santo, a unção que habita dentro de nós, ela vai testificar que se aquela palavra, se aquela doutrina veio de Deus ou não. O Espírito Santo, ele veio habitar dentro de nós, ele foi deixado em nós, ele é Deus, na pessoa do Espírito Santo habitando em nós, para nos testificar. Uma das funções do Espírito Santo é testificar, porque ele honra, ele exalta a palavra de Deus, ele sempre vai exaltar Jesus. Quer saber se aquilo é certo ou não? Pai, será que está certo? Será que essa doutrina é certa? Para ouvir. Sabe, lá dentro de você vai ter um freio. Você vai estar desgostoso de alguma coisa. Ou lá dentro de você vai ter uma paz. Eu não sei não, eu posso não entender nada de Bíblia. Eu posso ter me convertido há pouco tempo. Mas o que essa mulher está falando, o que esse homem de Deus está falando, está me dando uma paz. Então o Espírito Santo, ele testifica aquilo que é correto, aquilo que vem de Deus dentro de você.
Seja praticante dessa palavra, você vai ser muito enriquecido, muito abençoado. E não esquece, vai ser abençoado também, enriquecido, se você fizer sua inscrição no canal, compartilhar, comentar. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar que a gente está respondendo. Cheiro!